Oi, para os que não me conhecem, meu nome é Cláudia Raquel, sou professora de História na rede da Prefeitura Municipal de Guapimirim. Hoje nós vamos falar sobre o sistema feudal. O que foi o sistema feudal? O sistema feudal foi um modo de organização social e política que vigorou na Europa Ocidental após a desagregação do Império Romano. Ou seja, com a insegurança provocada pelas invasões, pelas revoltas escravas e tudo aquilo que estava acontecendo no Império Romano, as pessoas tinham medo de viver nas cidades. Então, começaram a fugir e procurar abrigo na área rural, na área do campo. As pessoas mais ricas começaram a fortalecer suas casas. Elas construíam cercas de estaca, muralhas em volta da propriedade e mais tarde os castelos para evitar ataques e invasões. Mas, professora, e as pessoas mais pobres? As pessoas mais pobres, elas buscavam proteção desses homens ricos, dessas famílias ricas, e em troca se submeteram à servidão, um assunto que nós vamos falar daqui a pouco. Um elemento importante no sistema feudal são os laços de suzerania e vassalagem. O que é isso? Nessa sociedade prevalecia o seguinte acordo: uma pessoa que possuía muitas terras e queria encontrar aliados, ela doava parte das suas terras a um outro nobre, tá? Não a uma pessoa pobre, a uma pessoa de uma outra família rica, bem nascida. Essa pessoa que doava as terras, ela era chamada de suzerano. As pessoas que recebiam a terra eram chamadas de vassalo. Essa doação era feita em uma cerimônia especial, onde um concedia terra e o outro recebia. A pessoa que recebia terra, ela se comprometia, ela jurava a ser leal ao senhor que doou as terras. Prometia, principalmente, defender esse senhor em casos de guerra, oferecer proteção militar a essa pessoa que o beneficiou, certo? Outra característica da sociedade dessa época era a divisão em camadas, em classes sociais. No período do sistema feudal, na época do feudalismo, existia 3 camadas sociais. Primeiro, a nobreza. Nobreza era composta por pessoas ricas, grandes proprietários de terra. Esses nobres são os condes, barões. Essas pessoas com títulos hierárquicos, ricas, elas geralmente não trabalhavam na terra, não plantavam, não colhiam, não saíam para trabalhar. O trabalho dessas pessoas, a função do nobre na sociedade era proteção militar, era guerra. Geralmente eles usavam armaduras, andavam a cavalo, tinham espadas, aqueles elementos que vemos em filmes. Essas pessoas, eles eram responsáveis apenas pela guerra e proteção militar. A segunda camada social era formada pelo clero. O clero era composto por membros da Igreja Católica. Na época existia apenas a Igreja Católica, não existiam outras igrejas. A Igreja Católica também, os membros da Igreja Católica também não trabalhavam, não braçalmente. A função deles era orar pelos fiéis, era o compromisso de salvar a alma das pessoas. Um ponto importante explicar é que essas pessoas eram sustentadas pelo trabalho do camponês, do servo, tá? Eles recebiam, além do dízimo, outras contribuições que não eram opcionais, eram obrigatórias. O servo era obrigado a pagar o dízimo. A terceira camada, que nós estamos falando várias vezes, são os servos, o trabalhador, a pessoa comum que trabalhava lavrando a terra, plantando, colhendo e fazendo outros serviços, prestando outros tipos de serviço aos nobres. Os servos era a maior parte da população, era a maioria absoluta. Esses servos, apenas eles trabalhavam, pagavam impostos tanto para a nobreza quanto para a igreja, certo?
Outra função, outra característica importante era o poder exercido pela Igreja Católica. A Igreja, por receber todas essas doações e contribuições, ela se tornou muito rica. A Igreja Católica era a maior proprietária de terras na Europa Ocidental. A Igreja tinha poder, além do poder que exercia sobre as pessoas de fé, ela também tinha muito poder político, interferia diretamente na política, ajudando a consolidar o poder de um rei ou o poder de um senhor feudal. Educação. Educação nessa época era para poucas pessoas, pouquíssimas. As pessoas mais simples não tinham direito à educação. Geralmente, as pessoas mais letradas, mais educadas, eram membros da Igreja Católica, mas apenas do alto escalão, as pessoas mais importantes, como os papas, bispos. Muitas vezes os padres que trabalhavam naquela paróquiazinha do campo também eram pessoas analfabetas.